Meu nome é Lucas, tenho 22 anos e sou estudante de psicologia. Sempre fui aquele cara meio quieto, reservado, com poucos amigos. As pessoas me acham normal, mas ninguém sabe o que realmente se passa na minha cabeça. Eu trabalhava meio período em uma livraria, o que me dava tempo livre, talvez até demais. E foi justamente nesse tempo livre que acabei mergulhando num universo obscuro que, hoje, me arrependo de ter conhecido. Essa história que vou contar é real e ainda me assombra. Tudo começou numa noite comum, enquanto eu navegava pela internet em busca de algo que me distraísse da rotina monótona. Foi quando me deparei com fóruns na Deep Web. No começo, era pura curiosidade. Sabe como é, né? Coisas bizarras. Gente falando sobre assuntos que jamais teriam coragem de discutir na superfície. Mas, com o tempo, aquela curiosidade se transformou em algo mais sombrio. Passei a explorar cada vez mais, atraído pelas discussões sobre canibalismo. Era como se aquelas conversas atiçassem algo dentro de mim, um desejo que eu nem sabia que existia. Algo mórbido, assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. As horas passavam e, quanto mais eu lia, mais eu queria saber. As histórias eram grotescas, mas eu não conseguia parar de ler. Era como se um lado de mim quisesse mergulhar fundo naquele abismo, enquanto outro gritava para eu sair dali. Mas, naquela época, o grito não era forte o suficiente. Uma noite, depois de várias semanas explorando aqueles fóruns, recebi uma mensagem privada. O nome do usuário era algo comum, nada que chamasse atenção, mas a mensagem me deixou sem reação. Era de uma mulher que se dizia disposta a realizar meu desejo. Ela se apresentava de forma direta, quase sem rodeios. Falava que, assim como eu, tinha um lado sombrio que ninguém conhecia e que queria experimentar algo único, definitivo. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu me senti estranho, nervoso e ao mesmo tempo empolgado. Passamos a conversar com frequência, sempre de forma anônima, discutindo nossos desejos e medos. Ela era educada, até gentil, mas havia um tom macabro em cada palavra que trocávamos. Planejávamos nosso encontro de forma minuciosa. Cada detalhe era discutido para que nada saísse errado. Eu achava que finalmente encontraria aquilo que tanto procurava, mesmo que não soubesse ao certo o que era. Quando tudo estava combinado, eu mal conseguia dormir. A ansiedade tomava conta. Ela parecia tão decidida, tão serena com a ideia. Enquanto me afogava em um misto de excitação e pavor, no dia marcado, fui ao encontro sem saber que aquele seria o dia que mudaria minha vida para sempre. A pessoa do outro lado da tela não era quem eu imaginava, e o que descobri me fez ver horror com outros olhos. Quando cheguei ao local combinado, um lugar afastado e sombrio na periferia da cidade, meu coração parecia querer pular do peito. Era um galpão abandonado, um cenário que parecia tirado de um filme de terror. O silêncio era ensurdecedor, e só o som dos meus passos ecoava pelas paredes sujas e grafitadas. Meu nervosismo era evidente, mas eu me forçava a continuar. Não sabia o que esperar, só queria acabar logo com aquilo, seja lá o que aquilo significasse para mim. Quando a porta do galpão se abriu, vi uma mulher parada ali, de costas, usando um casaco velho que a cobria quase por completo. Não dava para ver seu rosto, só o cabelo, que me parecia familiar, mas não consegui identificar de onde. Ela se virou devagar, e nesse momento, tudo parou. Eu conhecia aquele rosto, aquelas feições marcadas pelo tempo, o olhar que misturava dor e resignação. Era minha mãe. Por alguns segundos, achei que estava tendo uma alucinação, mas era real. Eu não via minha mãe há anos. Depois de um desentendimento na adolescência, ela sumiu da minha vida. E agora, ali estava ela, se oferecendo para o ato mais bizarro e impensável que eu já havia planejado. Senti meu corpo tremer, minhas pernas ficaram bambas, e o ar faltou nos pulmões. Todo o desejo mórbido que me trouxera até ali se transformou em puro horror. Eu não conseguia falar, não conseguia pensar. Apenas um nó na garganta e a sensação de estar afundando em um pesadelo sem fim. Eu não consegui ficar ali nem mais um segundo. Virei as costas e saí correndo, quase tropeçando nos entulhos espalhados pelo chão. Meu coração estava disparado, e minha mente, em colapso. Tudo que eu queria era desaparecer, apagar o que tinha acabado de ver. Voltei para casa sem olhar para trás, com um gosto amargo na boca e um peso insuportável no peito. Não conseguia acreditar que minha própria mãe, a pessoa que me deu a vida, estava envolvida naquela insanidade. A partir daquele dia, cortei todos os laços. Deletei contas, apaguei aplicativos e tentei me afastar o máximo possível da internet. As noites passaram a ser um tormento. Eu sonhava com ela, com seus olhos vazios,
com as conversas mórbidas que tivemos, sem saber quem estava do outro lado. Me sentia sujo, perdido, e cada lembrança era como uma faca cravada no peito. Minha mente estava quebrada, e o que restou foi uma profunda vergonha, não só dela, mas principalmente de mim mesmo. Decidi que viveria isolado, longe de tudo que pudesse me levar de volta àquele abismo. As cicatrizes que ficaram não eram visíveis, mas estavam lá, me lembrando todos os dias do quão perto cheguei de atravessar um limite sem volta. Desde então, tento reconstruir minha vida, peça por peça, lutando contra os impulsos sombrios que ainda tentam me assombrar. Não sei se um dia vou conseguir esquecer, mas sei que, de alguma forma, sobreviver a essa história foi a coisa mais aterrorizante que já vivi. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e trabalho como programador. Sou aquele tipo de cara que passa horas na frente do computador, muitas vezes entrando em lugares que ninguém deveria explorar. Sempre fui curioso, especialmente por coisas que estão fora do comum. Mas o que eu vou contar aqui não é apenas uma história de curiosidade. É um relato que me fez perceber o quanto podemos nos arrepender das escolhas que fazemos. Foi numa dessas noites insones que, navegando por fóruns e sites estranhos, acabei me deparando com um link para um lugar da Deep Web. Era um site antigo, com uma interface tosca, cheia de bugs e mensagens de alerta. Caixas misteriosas, dizia o título. Os comentários abaixo variavam entre quem achou um simples brinquedo velho e quem encontrou coisas muito mais perturbadoras. Eu sei, parece uma ideia idiota, mas na hora aquilo parecia interessante. Eu estava entediado, procurando algo para quebrar a monotonia da minha vida. Eu li os avisos, claro, mas não levei a sério. Fiz o pedido sem pensar muito, e confesso que a adrenalina daquele clique foi a coisa mais emocionante que senti em semanas. 2 dias depois, a campainha tocou. Não era um entregador comum. A caixa estava lá, sem identificação, sem remetente. Parecia um pacote qualquer, desses que você encontra jogados por aí, nada chamativo. Mas só de olhar, senti um arrepio na espinha. Era como se eu soubesse que algo ali dentro não deveria ser aberto. Levei a caixa até a sala e a coloquei sobre a mesa. Cada movimento parecia em câmera lenta. A curiosidade misturada com uma ponta de medo começou a crescer. Peguei uma faca de cozinha e, com um corte rápido, rasguei a fita que lacrava o pacote. Ao levantar a tampa, senti o cheiro de mofo e algo que eu não consegui identificar de imediato. Dentro, havia uma camisa amassada e suja, com manchas escuras que pareciam sangue seco, ou talvez algum outro fluido. O estômago revirou, mas o pior ainda estava por vir. Embaixo da camisa, uma fita cassete antiga, daquelas que já não se vê há décadas. O rótulo estava rasgado, e as palavras escritas à mão mal podiam ser lidas, mas eu ainda consegui distinguir uma frase: ouça por sua conta e risco. Meu coração batia rápido. Eu sabia que deveria parar ali, mas algo dentro de mim me empurrava a seguir adiante. Peguei um gravador antigo que eu tinha guardado e coloquei a fita. O som chiado encheu a sala e, logo, uma voz rouca começou a falar, relatando algo que jamais pensei que ouviria. O chiado da fita fazia a voz do homem parecer ainda mais sinistra. Ele se apresentava com um nome qualquer que logo esqueci, mas a forma como falava era o que me deixava nervoso. O tom era frio, distante, como se estivesse contando algo comum, mas o que ele descrevia era tudo, menos normal. Ele falava sobre como, certo dia, encontrou um cadáver em um lugar isolado. Ao invés de chamar as autoridades ou fugir apavorado, ele decidiu manter o corpo por perto, como se fosse uma espécie de amigo. A cada palavra, o relato ficava mais bizarro. Ele contava como limpava o corpo, vestia roupas diferentes nele e até conversava com o cadáver, fingindo que tinha companhia. A cada detalhe macabro que ele narrava, a sensação de nojo e arrepio só aumentava. Parecia um relato quase surreal, mas a frieza na voz dele deixava tudo ainda mais perturbador. Ele descrevia as horas passadas com o corpo, os diálogos imaginários, e até como ele sentia que o cadáver respondia de alguma forma. Meu coração batia descompassado enquanto eu ouvia. Aquele homem claramente não estava em sua sã consciência, mas o jeito como ele falava, com uma calma perturbadora, fazia cada palavra penetrar fundo. Era como se ele estivesse ali, na minha sala, contando aquilo tudo para mim. A fita continuava, mas eu já não conseguia mais ouvir aquilo. Apertei o botão de parar, minhas mãos tremendo. O ar parecia mais pesado, e minha mente tentava processar tudo aquilo. Desligar a fita não trouxe o alívio que eu esperava. Em vez disso,
Um frio se instalou no meu peito. A sensação de que eu tinha cruzado uma linha invisível não saía da minha cabeça. Era como se, ao ouvir aquelas palavras, algo tivesse se infiltrado na minha casa. A paranoia começou a tomar conta. Eu sentia olhares sobre mim, ouvia ruídos que antes não estavam ali. Cada sombra parecia ganhar vida, e a culpa por ter aberto aquela caixa começou a me corroer. Tentei me livrar dos itens, joguei a camisa no lixo e guardei a fita no fundo de uma gaveta, mas o medo não ia embora. A imagem daquele homem conversando com o cadáver não saía da minha mente, e agora eu me perguntava se eu também tinha convidado alguma coisa para minha vida. As noites se tornaram insuportáveis. Eu acordava no meio da madrugada, suando frio, com a sensação de que havia alguém me observando. O som da fita ainda ecoava nos meus ouvidos, mesmo quando o gravador estava desligado. Era como se eu não pudesse fugir do que tinha escutado. E, no fundo, eu sabia que a culpa era minha. Minha curiosidade tinha me levado até aquele ponto, e agora eu estava preso na minha própria decisão. Tentei esquecer, seguir com minha vida, mas o arrependimento me consumia a cada segundo. Eu tinha aberto a porta para um mundo que não deveria ser explorado, e agora as consequências eram reais. A partir daquele dia, tudo mudou, e por mais que eu tentasse, não havia como apagar o que eu vi naquela fita. Aquele relato não era só de um homem e um cadáver. Era um aviso do quão longe a curiosidade pode nos levar e do preço que pagamos por isso. Nunca imaginei que nossa amizade fosse terminar assim. Eu e Derek éramos inseparáveis. Duas almas obcecadas por filmes violentos, cenas sangrentas e aquele tipo de coisa que deixa a maioria das pessoas desconfortáveis. A gente se divertia explorando os limites da ficção, mas Derek, ele queria mais. Não bastava o que a gente via nas telas, ele queria o real, o proibido. E foi assim que a gente caiu na Deep Web. Bora dar uma olhada naquelas paradas que ninguém tem coragem de ver. Ele sugeriu uma noite, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Hesitei. Isso aí é perigoso, Derek. Nem tudo que está escondido deve ser encontrado. Mas ele insistiu, sempre com aquela conversa de que seria só mais uma aventura. Eu cedi, como sempre. Foi aí que Derek achou aquele site estranho, que prometia vídeos reais, sem censura. Ele se empolgou e, sem nem me consultar, colocou meus dados e me inscreveu. Relaxa, Anthony, é só zoeira. Só que não era. Não demorou para eu começar a receber uns vídeos bizarros. Primeiro foram cenas pesadas, acidentes, gente se machucando de verdade. Eu achei que poderia ignorar, mas logo vieram coisas piores. Um dia, recebi um vídeo que gelou meu sangue. Era um assassinato, mas não qualquer um. A cena era familiar demais. As ruas, o cenário, tudo parecia com o meu bairro. E então, eu reconheci. Aquele crime tinha acontecido perto da minha casa. Era como se alguém estivesse me espionando, como se tudo fosse feito para me assustar de propósito. Com o coração disparado, liguei para Derek. Cara, isso foi longe demais. Tem gente me vigiando, eu tô sendo seguido. Ele riu, achando que era drama meu. Para com isso, Anthony, tá tudo na tua cabeça. Eu sabia que não estava. Algo estava errado, e eu precisava dar um fim nisso. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, Derek apareceu na minha casa, furioso. Ele queria provar que eu estava exagerando, que tudo era só mais uma brincadeira sem maldade. Quando ele forçou a entrada na minha casa, o clima mudou. Eu estava com medo, a adrenalina correndo no meu corpo. Nós discutimos, empurrões foram trocados, e, no momento de puro desespero, eu reagi. Antes que eu percebesse, Derek estava no chão, morto. Eu não sabia o que fazer. O que era para ser só uma aventura entre amigos tinha se transformado num pesadelo sem volta. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Derek estava morto, ali, no chão da minha sala, e tudo porque ele tinha passado dos limites. Com as mãos tremendo, sentei no sofá e tentei processar tudo. Por que ele tinha feito isso? Por que me colocar no meio dessa loucura? Foi quando, com o celular dele ainda em mãos, decidi fuçar nos vídeos que eu recebia. Precisava entender. Foi aí que percebi algo que me gelou até os ossos. Cada vídeo, cada mensagem, era parte de um quebra-cabeça macabro. Havia uma lógica, um padrão que eu não tinha notado antes. Derek tinha sido manipulado desde o começo. Tudo foi armado para mim. E ele, sem perceber, virou um peão nesse jogo doentio. A morte dele não foi um acidente, foi orquestrada.
e eu era o alvo principal. Eu não sabia quem estava por trás disso, mas uma coisa era certa: eles tinham brincado com a pessoa errada. Derek pode ter sido ingênuo o bastante para se deixar manipular, mas eu não ia cair nessa. Eles queriam transformar minha vida num show de horror, mas agora era minha vez de jogar. E eu ia jogar pesado. Prometi a mim mesmo que ia descobrir quem estava por trás dessa armadilha. Não importava o quanto isso custasse, não ia descansar até fazer justiça com as minhas próprias mãos. Derek se foi, mas eu ainda estava aqui, e eles iam se arrepender de ter começado essa guerra. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e trabalho como técnico de informática. Sempre fui um cara tranquilo, mas curioso. Sabe aquela curiosidade que às vezes nos coloca em enrascadas? Pois é, a minha acabou me levando para o pior pesadelo da minha vida. O que eu vou contar agora não é uma história inventada, é um relato real de algo que eu e meus dois amigos, Rafael e João, vivemos. A gente achava que era só uma diversão inofensiva, mas o que vimos naqueles vídeos, isso mudou a nossa vida para sempre. Era um sábado à noite e estávamos na casa do Rafael, jogando videogame e conversando sobre besteiras. Em um momento, João, que sempre foi o mais corajoso do grupo, sugeriu que a gente desse uma olhada na Dark Web. Ele tinha ouvido falar de uns fóruns onde dava para ver vídeos bizarros, cenas que a gente nunca encontraria na internet comum. No começo, rimos da ideia, achando que ele estava só querendo bancar o valentão. Mas, depois de algumas cervejas e muita provocação, resolvemos entrar nessa. Afinal, era só uma brincadeira, certo? A gente não imaginava o quanto isso ia nos afetar. Fomos passando por vários sites e links estranhos até que encontramos um que chamava atenção. Vídeos proibidos. Assista se tiver coragem. Aquilo parecia um jogo de mau gosto, mas o João clicou sem pensar duas vezes. Na tela, começaram a aparecer vídeos com títulos perturbadores, cada um pior que o outro. A princípio, era como ver cenas de filmes de terror bem mal feitos, mas à medida que íamos assistindo, as coisas ficaram mais reais e mais perturbadoras. Cada vídeo que a gente via era um choque, mas nada se comparava ao último que apareceu na tela. O vídeo começou sem muito aviso, sem introdução, sem nada. Era uma mulher, de aparência comum, mas com um olhar vazio, perturbador. Ela estava em um quarto mal iluminado, segurando uma motosserra. O cara que estava amarrado na frente dela parecia apavorado, mas estava amordaçado, não conseguia gritar. A mulher olhava direto para a câmera, como se soubesse que alguém estava assistindo e quisesse nos provocar. Quando ela ligou a motosserra, o barulho ensurdecedor tomou conta da sala. Eu olhei para os meus amigos, e o pavor era visível nos rostos deles. A gente queria parar, mas era como se estivéssemos hipnotizados pelo horror da cena. Em questão de segundos, ela avançou sobre o homem e começou a cortar seu pescoço. O som era algo indescritível, e os gritos abafados do cara eram de gelar o sangue. Quando finalmente terminou, ela ergueu a cabeça dele, agora solta do corpo, e mostrou para a câmera como se fosse um troféu. Eu nunca vou esquecer aquele sorriso macabro, um sorriso de quem estava completamente fora da realidade. Rafael começou a gritar para desligar, mas ninguém conseguia se mover. A gente estava preso ali, olhando para o que só pode ser descrito como uma cena de puro inferno. Quando o vídeo finalmente terminou, o silêncio tomou conta do quarto. Eu senti uma mistura de náusea e desespero como nunca tinha sentido antes. Depois que o vídeo terminou, ninguém disse uma palavra. Eu olhava para o Rafael e o João, e os dois estavam tão pálidos que parecia que tinham visto um fantasma. A verdade é que todos nós estávamos em choque, tentando processar o que acabamos de assistir. Aquilo não era só um vídeo violento, era algo que ultrapassava qualquer limite que eu achava que existia. Rafael foi o primeiro a falar, a voz tremendo. Cara, isso é loucura. A gente precisa apagar isso agora. Eu até queria concordar, queria fingir que nada daquilo tinha acontecido, mas algo dentro de mim dizia que não dava para simplesmente deixar para lá. Era crime, algo monstruoso. A gente não pode só apagar. Rafa, precisamos levar isso para a polícia. Falei, tentando manter a calma. Mas João, que normalmente era o mais destemido, começou a entrar em pânico. E se eles acharem que a gente está envolvido, a gente estava na Dark Web, vendo essas coisas, vão querer saber o porquê. A preocupação dele era real, e eu também estava apavorado com a ideia de sermos interrogados. A discussão ficou acalorada, e por um momento, parecia que ia sair briga. Mas, no fim,
O senso de responsabilidade falou mais alto. A gente sabia que não podia simplesmente ignorar. Decidimos que íamos levar o vídeo para a polícia no dia seguinte, mesmo com medo das consequências. Nenhum de nós dormiu naquela noite, e as horas se arrastaram como se o tempo estivesse parado. Tudo que a gente conseguia ver, mesmo de olhos fechados, eram as imagens daquele vídeo maldito. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma sensação de peso no peito, fomos até a delegacia. Cada passo até lá parecia um martírio, e eu não conseguia afastar a sensação de que aquilo ainda não tinha acabado, que de alguma forma aquela mulher continuava nos observando. Entregamos o pendrive com as gravações e explicamos como encontramos os vídeos. Os policiais nos ouviram em silêncio, mas dava para ver que até eles estavam impactados com o que viram na tela. Mas se eu achava que levar o vídeo para a polícia ia nos trazer algum tipo de alívio, estava redondamente enganado. As investigações começaram, mas logo percebemos que as coisas não seriam simples. A polícia disse que aqueles vídeos provavelmente eram parte de um esquema maior, mas que localizar os responsáveis seria como procurar uma agulha no palheiro. Para eles, era mais um caso entre tantos, mas para nós, aquilo não saía da cabeça. Eu comecei a ter pesadelos com a mulher do vídeo. Em todos os sonhos, ela segurava a cabeça do marido e sorria, me encarando como se soubesse que eu estava ali. Rafael se trancou em casa, não atendia mais nossos telefonemas, e quando conseguíamos falar, ele só repetia que estava se sentindo seguido, paranoico com cada barulho estranho. João, que sempre foi o mais forte, simplesmente desmoronou. Ele parou de ir ao trabalho, se afastou de todo mundo e passou a viver em um estado de depressão profunda. O vídeo tinha sido entregue, mas o impacto que ele causou na gente não tinha como ser apagado. Parecia que, de alguma forma, aquele horror tinha grudado na gente, e não importava o que fizéssemos, não conseguíamos voltar a ser como antes. Os dias passaram, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Eu me sentia vulnerável o tempo todo, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer e nos fazer pagar por termos entregado o vídeo. A polícia até tentou nos tranquilizar, dizendo que a nossa identidade estava protegida, mas era difícil acreditar. As notícias não paravam de falar sobre a Dark Web, sobre pessoas sendo presas por vídeos semelhantes aos que vimos, mas nada da mulher ou daquele quarto macabro. Rafael estava cada vez mais afastado, e quando finalmente consegui ir até a casa dele, encontrei um cara destruído. A sala estava bagunçada, garrafas de bebida espalhadas por todos os cantos, e ele, com um olhar vazio, me disse: "Lucas, eu não consigo mais. Quando fecho os olhos, vejo ela sorrindo. Eu sinto que, de alguma forma, ela sabe que fomos nós." Eu tentei falar que era só o trauma falando, mas a verdade é que eu também senti o mesmo. Era como se aquela mulher tivesse deixado uma marca dentro da gente, algo que nunca iríamos conseguir apagar. João, por outro lado, estava cada vez mais recluso. Ele começou a frequentar um psicólogo, mas disse que nem nas sessões conseguia falar sobre o que tinha visto. O silêncio dele era perturbador. O João que eu conhecia tinha sumido, e o que restou era uma casca vazia de alguém que perdeu toda a vontade de seguir em frente. E eu tentava manter a fachada de que estava tudo bem, mas o medo de abrir o computador e ver algo parecido de novo me consumia. Aquela noite nos separou, não só como amigos, mas também de nós mesmos. Meses se passaram, e a vida seguiu de um jeito estranho, como se estivéssemos vivendo no piloto automático. Rafael acabou mudando de cidade, tentando se afastar de tudo que o lembrava daquele dia. João ainda fazia terapia, mas continuava fechado em seu mundo. Eu, por mais que tentasse, não conseguia tirar a sensação de culpa que carregava comigo. Senti que tínhamos cruzado uma linha que nunca deveria ter sido atravessada. O caso do vídeo ainda estava aberto, sem solução. A polícia disse que poderia ser um vídeo encenado, mas, no fundo, nós sabíamos que não era. Havia uma realidade cruel ali, algo que transcendeu a tela e entrou na nossa mente. Aquela mulher, a motosserra, o sorriso sádico. Eu sabia que essas imagens estariam comigo para sempre. Não importava quanto tempo passasse, aquela noite ficaria marcada como um aviso do quão longe a curiosidade pode nos levar. Eu mudei de emprego, de rotina, de tudo que pudesse me lembrar daquela época. Mas, às vezes, ainda sinto como se estivesse sendo observado, como se, de alguma forma, ela continuasse me vendo. Eu aprendi da pior maneira que a Dark Web não é só um lugar sombrio da internet, é um portal para o inferno, um inferno que deixou uma marca em mim, em Rafael e em João. E agora, cada vez que fecho os olhos, tudo que vejo é o olhar dela me encarando, como se dissesse: "Você nunca vai escapar."
Desde que me conheço por gente, sempre tive uma atração pelo que é proibido, pela quebra de regras e pela ideia de ser intocável. Meu nome é Samuel, mas poucos me chamam assim. No meio digital, sou conhecido como Sens. Foi esse lado rebelde que me levou a criar o Cyberbunker, um projeto que parecia uma loucura, mas que logo se tornaria um ícone do submundo da internet. O Cyberbunker começou como um abrigo da Guerra Fria, perdido em meio a uma floresta na Alemanha. Quando comprei, transformei aquele lugar numa fortaleza de tecnologia, vendendo a ideia de que ninguém poderia invadir ou derrubar. A proposta era simples. Qualquer um podia hospedar o que quisesse ali, sem regras, sem censura. Logo, o bunker se tornou o esconderijo perfeito para qualquer um que quisesse fugir dos olhos da lei. Não demorou para que o Cyberbunker se tornasse o refúgio perfeito para o crime organizado. Hackers, traficantes e outros criminosos digitais começaram a bater na minha porta, buscando proteção para suas operações. Sites que vendiam drogas, armas e até pornografia infantil eram comuns nos nossos servidores. E eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O Cyberbunker se tornou um verdadeiro centro de operações ilegais, mas ninguém de fora conseguia nos tocar. A polícia podia tentar, mas meus servidores eram um labirinto digital impenetrável, protegidos por camadas de criptografia que poucos conseguiam entender. Eu não estava apenas vendendo hospedagem, estava vendendo segurança, uma promessa de anonimato total. A reputação do bunker crescia, e com ela, a sensação de poder que eu sentia também. Ali, eu era o rei, e meus clientes, os súditos. Entre os clientes mais famosos do Cyberbunker, estava o Wall Street Market. Esse site, que logo se tornaria o segundo maior mercado de drogas do mundo, operava sob minha proteção. Vender cocaína, êxtase, LSD e todo tipo de droga pela internet nunca foi tão fácil. Eu via o movimento crescer e sabia que, para muitos, aquilo era um negócio milionário. E para mim, era apenas mais um cliente satisfeito. Mas o Wall Street Market não estava sozinho. Ali, ao lado de hackers e criminosos, muitos outros sites operavam livremente. Eu não fazia perguntas. Meu único interesse era manter o serviço funcionando sem interrupções. Sabia que o que acontecia no Cyberbunker não era apenas ilegal, era perigoso. Mas a ideia de que estávamos fora do alcance da lei me dava uma adrenalina constante. Cada dia que passava sem sermos pegos era mais um triunfo. Por trás de todo aquele esquema, eu nunca imaginei que as autoridades estavam tão perto de nós. Eles nos observavam há anos, estudando cada movimento, cada transação suspeita que saía do bunker. A investigação foi feita no mais absoluto sigilo. Eles sabiam que para derrubar o Cyberbunker, precisariam de provas sólidas. Para mim, tudo parecia normal. O bunker seguia ativo, com novos clientes entrando o tempo todo. Não havia qualquer sinal de alerta que mostrasse o que estava por vir. No fundo, eu acreditava que éramos invencíveis. E essa confiança, eu sabia, seria o meu maior erro. Tudo mudou em 2019. Eu estava no bunker, monitorando os servidores, quando ouvimos um estrondo. Em segundos, forças policiais entraram como uma tempestade. Helicópteros sobrevoavam o local, e tudo parecia um filme de ação. Fui algemado na hora. A polícia, que eu tanto subestimei, estava ali para acabar com o meu império. Levaram tudo, servidores, documentos e qualquer coisa que pudesse ser usada contra mim. Foi o fim de uma era. Eu sabia que, dali em diante, não haveria mais bunker, mais invencibilidade. O sonho do Cyberbunker se desmoronava enquanto eu era escoltado para fora, sem poder fazer nada. Fui condenado. O Cyberbunker, que antes era um símbolo de liberdade para alguns e de terror para outros, estava acabado. Sens, o nome que eu criei para ser imbatível, agora era sinônimo de derrota. Para mim, restou apenas a prisão e as lembranças de um império construído sobre segredos e crimes.